Olá, mães! Sejam bem-vindas a mais um podcast Gera Sonhos. Hoje o nosso podcast vai ser cheio de trocas reais e também informações através de conhecimentos da psicologia, através das nossas experiências enquanto mães. Hoje eu vou receber duas convidadas especiais para a gente falar sobre maternidade, essa maternidade que às vezes a gente busca tanto idealizar e que normalmente vem o preço e a conta no final. E o nosso questionamento, se você ficar aqui até o final, o que você vai saber? Quem que está pagando a conta por essa busca de uma maternidade perfeita, de uma maternidade que às vezes vai ficar naquele contraste entre aquilo que a gente espera, que a gente imaginou e aquilo que realmente acontece. Então, para que a gente faça essa troca, vou apresentar aqui para vocês, minhas queridas amigas, nos formamos juntas, então temos mais de 15 anos de psicologia e são essas experiências e essas informações que a gente vai trazer aqui para vocês. Podem ficar à vontade, se apresentem, falem dos filhos de vocês, para que a gente possa fazer essa troca. Muito bem, bom dia a todos, né? Muito obrigada, Dani, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui dividindo com vocês esse espaço, né, de troca de conhecimento. Acredito que o tema de hoje é muito relevante para todas nós, mães, né, para que a gente possa ir refletindo, né, sobre a nossa experiência no dia a dia e como que a gente vem se sentindo, tá? Como o Dani falou, temos mais de 15 anos, né, de atuação clínica. Estou aqui diante de amigas queridas, né, então está sendo muito tranquilo, principalmente por isso, estar aqui dividindo esse espaço com elas. E sou mãe do Miguel e da Elisa, né? Vamos falar um pouquinho, né, deles dois para que vocês possam ir visualizando, né, à medida que a gente for trocando aqui experiências. Miguel, para mim, é um ser de luz, né? Miguel e Elisa são dois presentes, né, de Deus. Miguel me passa muita empatia, muita bondade. O Miguel, ele tem uma empatia tão formada dentro dele que ele constrange a gente de não ser empático também. Então, ele acaba tirando esse melhor de dentro da gente. Óbvio que ele tem as demandas dele de criança, ele não é perfeito, né, quando eu falo assim, mas essa é a característica que mais me chama a atenção, né? Elisa é um doce, Elisa é meiga. Elisa, a gente costuma brincar que ela é uma menina arretada, porque também é de personalidade forte, né? Elisa tira a gente da zona de conforto. Ela proporciona, né, que a gente tenha mais reflexões desse nosso ser pai e mãe dentro de casa, né, da nossa conduta, porque ela provoca a gente a essa melhoria de que cada filho ele precisa, né, de uma necessidade, né, cada filho tem uma necessidade diferente. Então, Miguel e a Elisa é um laboratório diário de como aprender a viver, né? Que legal! E a Liana vai fazer aqui também a apresentação dela e a troca para que a gente possa conhecer a sua pequena Marina, né? Fala um pouco para a gente, Liana. Então, assim, é muito bom estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite, Dani. É um prazer a troca, né, com vocês. E como a Suzana falou, né? É muito bom estar com vocês, que são amigas, e principalmente falando de maternidade, né? Que assim, um universo que eu amo falar. Trabalhamos com isso, né? Então, é muito parte da nossa realidade, né? A Marina, a gente brinca muito, que a Marina é parecida com a Elisa, né? É verdade. Então, assim, a Marina também é um doce, muito carinhosa, muito forte, assertiva e intensa, né? Eu gosto muito de falar que ela o ponto aqui é que ela é muito carinhosa, muito doce. Ela também faz valer, sabe? As vontades dela. Ela sabe se colocar. Dificilmente ela vai passar por um ambiente e você não ter uma história da Marina para contar, né? Ela é muito engraçada. E, assim, eu acho que um dos desafios, né? Que a gente quer educar mulheres para serem fortes, para saberem se posicionar, saberem se colocar diante de situações, mas quando vem essa força, vem na infância, é bonito e me deixa mais tranquila, né, em saber que eu tenho uma filha que talvez vá saber se posicionar diante de muitas situações na vida, mas é desafiador, né? Eu acho que o desafio maior é em não tirar isso dela, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso também colocar limites, eu preciso trazer ela para uma educação com regras, para uma educação em que eu vá mostrar para ela que é necessário
respeitar esses limites, mas ao mesmo tempo eu não quero tirar esse brilho, eu não quero cortar as asas dela, né? Porque isso vai ser muito bom para ela no futuro, para ela voar. Então eu acho que o desafio é esse, mas ela é uma criança maravilhosa, ela é apaixonante. Que maravilha. Então, o que a Liana está querendo dizer aqui também, eu achei super relevante, é que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente está nesse lugar de referência, né? Quando a gente está nesse lugar de cuidador, da pessoa que passa para essa criança uma possibilidade de construção de identidade. Então, aqui o que a gente está falando é sobre lapidar, né? Mas lembrar que ela é um diamante, que precisa, né? Uma pedrazinha bruta, precisa ser lapidada para lidar com o social, precisa, mas o brilho não pode desaparecer, né? Que é isso que a gente está falando aqui, esse cuidado. E é nessa história de ter o cuidado que entra aquele tão famoso equilíbrio que a gente fala que tem que ter, né? Que muita gente vive na busca desse equilíbrio quando vê a corda tá todo o tempo bamba, e isso é sobre maternidade real. Existe essa idealização que a gente faz sobre a maternidade. E aqui a gente vai falar justamente sobre isso, né, meninas? O que seria essa maternidade real e o que seria essa maternidade ideal? Como que vocês enxergam isso, tanto na relação da maternidade com o olhar clínico? Pronto. Dani, é um tema interessantíssimo, né? Porque, assim, aquela imagem da mãe impecável, a mãe sempre muito paciente, disponível para os filhos, né? Que não se estressa, aquela mãe que dá conta de tudo 100%, ela existe, mas no imaginário coletivo, né? Então, é uma imagem utópica, né? E eu acredito que hoje a gente vai discorrer durante todo o nosso encontro subtópicos, né, dessa maternidade real versus ideal para quebrar, né, esse estigma que acaba acarretando, sim, né, em culpa, ansiedade, né, depressão, que são as doenças emocionais, porque é muito angustiante para a mãe tentar manter, né, essa imagem que é construída, né, no imaginário coletivo, né, e isso gera muita angústia. Citando aqui o Winnicott, né, ele falava da mãe suficientemente boa, né, que é a mãe que erra, é a mãe que acerta, que tenta de novo, porque nós estamos também aprendendo a ser mãe. Sim. A cada etapa deles, a gente também está aprendendo. Eu sou mãe do Miguel de 10 anos, a Elisa que vai fazer 8 agora em junho, mas quando eles forem adolescentes, serão outras demandas. E eu vou aprender, nessa época, como eu devo lidar, né, com Miguel e a Elisa. Então, assim, Paulo Freire, ele falava muito isso, né? De colocar o aprendente como aquele que também ensina, né? Sim. E é isso, a gente aprende muito com eles. E essa ideia da gente aprender com eles faz com que a gente não tire o brilho, né? Das nossas crianças, que foi o que você e Liana estavam falando agora há pouco. Porque a gente entende que eles também têm a nos agregar, né, valor, e a gente respeita, né, aquele ser. Isso, a gente tem que entender que são seres humanos, né, que têm a sua individualidade, e até para a gente ir saindo um pouco daquele lugar de controle de achar que porque são nossos a gente faz como a gente quer, né, como a gente às vezes escuta. É meu, eu bato se eu quiser, é meu, eu faço do jeito que eu quero. Então, esse meu no sentido de posse, a gente precisa ter um cuidado, porque é aquela hora que talvez você entenda tanto quanto sendo seu, que acaba não dando espaço para aquele ser encontrar o seu lugar no mundo, né? Então, na tua experiência, Liana, assim, o que tu percebe dessa busca, assim, de mães... Quando tu olha para a maternidade, às vezes dentro do consultório, né? Quando tu recebe demandas de criança, o que tu percebe nessa busca dessa maternidade real e ideal? Eu acho, assim, que hoje em dia a gente vive um boom de informação. E, por um lado, isso é muito bom, né, a gente ter informação. Só que muitas vezes algumas informações vêm muito como uma verdade absoluta. E eu acho que aí é que acaba adoecendo mesmo, né, a mãe. Porque, assim, tem muito aquela frase, né, de quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E ali nasce uma mãe em construção. E geralmente a gente idealiza a maternidade como algo muito lindo, porque é um amor muito grande, né? Muito intenso. É uma experiência, assim, que não nos cabe no coração de tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, com ela, vem junto um cansaço, vem junto a exaustão. Então, assim, junto vem a culpa, né? A culpa de estar sentindo tudo aquilo que a gente idealizou uma maternidade que talvez aquilo ali
não fosse aparecer. Então, hoje eu vejo muitas mães se sentindo culpadas por não conseguir exercerem a maternidade da forma como elas idealizam ou da forma como elas observam, porque existe muito hoje em dia, né, as redes sociais e as pessoas colocando sua vida. E eu percebo muitas mães que pegam recortes, né, o Instagram é recortes da vida. Então, assim, muitas vezes você coloca momentos ali que você está em lazer, então são momentos felizes. Então, muitas mães se comparando com aquilo ali, né? Eu não consigo fazer isso, eu ainda não consigo sentir isso. E acaba que isso é um pouco adoecedor, né? Se a gente verdade, quando não consegue fazer a lancheirinha, o lanche perfeito, com os né? olhinhos, né? Com aquela... Tudo enfeitadinho, bonitinho. Aí você vê lá no grupo das mães, aquela mãe que conseguiu fazer. E aí tá lá, você se acha a péssima mãe, né? Quando, na verdade, tem esses bastidores que a Liana acabou de falar, que é aquela parte que nem todo mundo enxerga. Às vezes, essa mãe que conseguiu fazer o lanchinho é uma mãe que talvez não vá conseguir fazer uma outra parte do que também seria importante desses pilares quando a gente entende da identidade de uma criança, né? Que é a necessidade de se sentir amado, aceito e importante. Às vezes, essa mãe pode estar comunicando um ato de serviço, mas às vezes pode estar falhando um pouquinho nessa afetividade, nessa presença. E quando eu digo falhar, vocês vão entender, se ficarem aqui até o final, que é uma falha, inclusive, bem-vinda. Quando a gente lida com a ideia de que somos seres humanos, né? Ainda diante dessa falha. E o que nós estamos falando aqui é de algo bem cultural. Como a gente está falando de algo cultural, o que eu acho interessante? Esses conhecimentos, eles precisam cada vez mais ganhar espaço socialmente para que as pessoas consigam internalizar de uma forma mais normal tudo isso que a gente está trazendo aqui. Então, é um papel que cabe a todos nós, inclusive a você. Se você achar que esse é um conteúdo que é relevante socialmente para que a gente possa mudar essa mentalidade, já envia essa live para outras mães poderem acompanhar também. E sempre que possível, tire aqui sua dúvida, porque cada caso é um caso. A gente sempre trabalha com a realidade de existem parâmetros, mas existe a individualidade e, inclusive, a individualidade da família, a configuração. Às vezes, o que funciona para uma família pode não funcionar para outra. É um cuidado que a gente sempre tem que ter. E nesse balanço da vida toda tem a história de... E como conciliar essa carreira, esse trabalho com a maternidade? Como fica isso de talvez eu acerte em algumas coisas e fale em outra? Suzana, pode trazer para a gente como que você enxerga essa realidade da mãe que tem que conciliar o trabalho e, ao mesmo tempo, ter que olhar para esse tempo de qualidade? Como que é isso? Pronto, Dani, é um tema magnífico, né? Porque eu me identifico, todas nós, né? Nós três aqui, a gente se identifica com esse tema porque é a nossa realidade hoje, né? E, assim, trabalho desde sempre, né? Como falamos inicialmente, temos mais de 15 anos aí de atuação e clínica. Miguel tem 10 anos, então, assim, sempre fez parte, né, da nossa realidade eu ter que trabalhar, né? E isso, para mim, é uma bênção, porque a versão mãe Suzana psicóloga, né, é uma versão que faz todo sentido para mim, né? Na verdade, todas as versões, elas me representam, né? Suzana amiga, Suzana mãe, Suzana esposa, né? Suzana que também está ali no dia a dia, nas relações sociais, né? Então, assim, eu costumo falar, né, que eu estou em incongruência, né? Que é o que Rogers, né, falava. Por quê? Porque o que eu faço é o que eu sinto. Trabalhar, para mim, hoje, é importante porque faz sentido, né? Eu gosto do que eu faço. E trabalhar não nos faz menos mãe, né? Pelo contrário, hoje, né, o nosso grande desafio é cultivar essa conexão com os nossos filhos, né? O que a gente precisa levar em consideração é isso. Eu costumo dizer que não é quantidade, é qualidade. Hoje eu não tenho um tempo quantitativo, né, com Miguel e Elisa, robusto, mas eu tento sempre ter qualidade. Eu sempre tento, né, adaptar a minha rotina à realidade deles. Quando eles eram pequenos, né, a minha rotina era outra. E aí eu adaptava naquela época como seria a minha realidade. Hoje, né, eu tento sempre participar do horário de pegar, buscar, e a gente aproveita esse trajeto para fazer uma oração, né, fazer os pedidos do dia, como é que a gente quer o dia. Ali eu vou percebendo o que é importante para eles, eu vou percebendo qual é uma angústia que eles possam estar sentindo, né, porque é o momento deles falarem com Deus. Né? Na volta, eu vou perguntando, né, como que eles estão, como é que foi na escola, o que eles podem me ensinar, o que eles aprenderam que foi mais interessante. Aí eles já vão empolgados, falando, contando.
Então, é um tempo que a gente está construindo memórias, né? É um tempo pequeno, mas a gente está construindo memórias, né? Então, assim, eu sempre tento estar também, por exemplo, no futebol, né? Quando eu digo sempre tento, gente, é porque tem exceção. É óbvio que vai ter uma vez ou outra, né? Que o trabalho ficou mais apertado, eu não consegui, mas hoje eu sempre tento. É uma tentativa diária estar nesses momentos. O futebol do Miguel, eu tento estar lá assistindo, não entendo nada de futebol, não gosto de futebol, mas eu tô lá, né? Quando ele faz um gol, ele olha para mim e faz assim, né? E eu vejo que aquilo ali é importante para ele, eu estar participando daquele momento, né? No balé da Elisa, ela vem no carro falando, mostra os passos que ela aprendeu. Então, assim, é muito importante, né, a gente ter isso em mente, né, da qualidade. Eu lembro da história, né, Dani, das maquetes que eu tava... Nossa, essa história a gente precisa trazer aqui, Suzana, porque eu passei algo parecido também. Pronto. Mas conta aí, Suzana, como é que foi essa história da maquete? Foi muito legal. A história das maquetes é muito simbólica, né, com o que eu tô falando aqui, porque Miguel tinha uma maquete para entregar, né? Da fachada do Zoobotânico de Teresina. Eita, meu Deus, lá vai. A gente, no fim de semana, né? Comprar todo o material, né? Compramos tudo, isopor, tudo que tinha direito para precisar confeccionar essa maquete. A entrega era numa quarta, né? Passou totalmente, eu não lembrei. Foram dias atribulados, de fato. Foram dias mais difíceis, né? Com alguns projetos aí na semana. A agenda mais cheia, mais atribulada. E aí, quando eu me deparo, terça-noite, com um grupo de mães, cheio de fotos lindas, né? Fotos, as maquetes, umas mais lindas que a outra. Tinha maquete que faltava, assim, sair andando, fumaça, pisca-pisca. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Cadê a maquete do menino? Fiquei me senti péssima, né? Claro que a gente acaba indo pra culpa. Meu Deus, como é que pode? Como é que eu não me lembro da maquete do menino? Vamos lá, vamos fazer a maquete. Ficamos até mais tarde, foi uma folia só. Elisa estava lá no meio ajudando, foi isopor para todo lado, né? Mas estava lá, maquete foi feita, né? Dormimos tarde? Dormimos, né? A endócrino falou que ele tem que dormir cedo para crescer. Falou, esse dia, né? Mas esse dia foi uma exceção, ele ficou muito feliz, entregou a maquete dele, estava lá, toda linda, não faltou nada. Né? Tava tudo dentro do que tinha que acontecer, né? E aí, quando tem aquela frase de nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu fico muito chateada com essa frase, né? Porque eu acho ela uma frase muito cruel, né? Já devo ter falado essa frase, porque é quase que uma coisa social, né? A gente carrega, né, esses estigmas sociais. Mas é muito cruel com a gente, porque culpa significa erro, né? E eu tô tentando acertar. Né? Eu estou aprendendo também a ser mãe, como a gente falou. Se tem uma boa intenção ali, por que eu tenho que ter culpa? Por quê? Por que eu não posso aceitar que eu sou falha? Que eu também estou em desenvolvimento, né? Então, é muito isso, legal. gente. E aí, o que eu acho interessante é porque, como toda emoção tem a sua função, a culpa, quando ela vem, esse sentimento, a gente pode olhar também para que recado ele quer nos dar, né? O que ele está querendo comunicar. E, claro, se você quiser usar a culpa como um sentimento de deixa eu observar onde eu quero modificar, onde eu quero fazer um ajuste, então você está usando ela a seu favor. Eu acho que essa é a diferença, é que tipo de olhar a gente bota para aquele sentimento e como a gente conduz, né, que é o termo que a gente chama da própria inteligência emocional, de saber conduzir essa emoção a nosso favor. Porque, do contrário, a gente só está nos levando para esse lugar que não é satisfatório e não é saudável. Quando a gente fala, por exemplo, dessa parte do trabalho, né, de conciliar com a carreira, como a Suzana mesmo falou, eu tenho uma Áurea, que é de 7 anos, o Álvaro fez 2 agora, e aí é interessante, porque muitas vezes, na minha lida de ter que ir trabalhar, eu tenho que escutar deles assim, mãe, mas você podia não ir agora, eu tô com vontade de ficar com você. O Álvaro, na pequena fala dele, não vai, não quero. E aí é aquela hora que, nessa consciência de que a gente também tem outros papéis e outras funções, é aquela hora que a gente diz, eu entendo, eu compreendo, né? Você valida ali o sentimento da criança e coloca a realidade. Para a mamãe é importante, a mamãe adora, mamãe ama trabalhar. Isso é até um modelo que você está passando para o futuro, né? Para como eles vão olhar e vão lidar também com o trabalho. Então, é aquela parte que a gente também entra como um formador. Valorizar o esforço, né, Dani? Também, a gente também está proporcionando isso, que eles valorizem o esforço diário. Isso é muito importante, né, enquanto construção
humana. Aí, ao invés da gente pegar isso como culpa, a gente entende que dá para trabalhar habilidades de vida, né? Na hora que a gente está falando dessa educação das crianças. E tudo isso sempre com esse cuidado, esse olhar para uma afetividade, que realmente é um pilar que também é muito importante. Às vezes, nessa vida corrida, de muito trabalho, a gente nem esquece, às vezes não coloca como prioridade. Esse é um fato. E não colocar como prioridade essa afetividade, essa ternura, esse carinho, ela tem um custo, tá? Não colocar, a gente percebe o quanto que isso depois vem através, seja de comportamentos inadequados, quando eu digo inadequados, é só no sentido de não ser tão positivo para a própria criança, e vem até sentimentos que para você, enquanto mãe, também não são tão positivos. E aí, nessa parte do que se trata de afetividade, né, ternura, limites, conciliar tudo isso não é fácil, mas eu gostaria de ouvir um pouco, Liana, a tua opinião sobre esse fator em específico. Como você olha para essa temática, né, da afetividade, da importância desses limites? Como que é isso para você? Se tem muito, né, essa dúvida em consultório, né, Liana? Mas como que eu consigo, né? Eu preciso colocar limites. E como que é colocar esse limite com a afetividade? Como que é colocar esse limite com o acolhimento, né? E acaba que os dois precisam andar juntos, né? Porque quando eu coloco um limite, eu estou educando, eu estou ensinando. E quando eu tenho acolhimento, né? Eu estou te vendo, eu compreendo. Mas ainda assim, eu não posso fazer da forma como você gostaria. E acaba que fica... a criança se sente mais acolhida e você não se envolve ali emocionalmente com a situação, que quando a gente se envolve, acaba... Não que não vai acontecer, é claro que vai acontecer, né? Porque tem outros fatores que acabam influenciando ali naquele momento. Às vezes pode ser um dia que você esteja com outros problemas, mas quando você compreende que não é sobre você, que a reação dele não é lhe desrespeitando ou não querendo aceitar o que está acontecendo, às vezes é só uma reação porque ele ficou frustrado, né? Eu preciso colocar o limite ali de eu sair para tomar um sorvete e ele quer outra bola de sorvete, mas eu não vou dar porque eu não combinei aquilo ali e não acho que é necessário. Então, assim, felizmente, né, não vou poder. Não foi isso que a gente combinou, mas aí vem o choro, vem a frustração, e aí é momento de acolher. Eu compreendo que você gostaria de mais sorvete, mas infelizmente esse não foi o combinado. A gente não dá a sua explicação, mas acolhe. Porque muitas vezes eu percebo que a gente, além de colocar esse limite, a gente quer que a criança entenda, compreenda qual o motivo daquele limite, né? E acaba que a gente espera muito de uma criança que não tem aquilo para oferecer. Na caderneta da criança, vem lá os marcos do desenvolvimento, né? E a gente, como mãe, a gente passa aquele primeiro ano olhando, né? Quantos meses tem que rolar, quantos meses é necessário sentar. E eu não espero que uma criança sente muito antes daquilo que está ali. Às vezes até acontece, né? Mas é difícil acontecer. Então, assim, a gente estuda as fases do desenvolvimento. E eu acho que também precisaria se ter mais acesso, né, a elas. Porque a gente acaba compreendendo o que a gente pode esperar cognitivamente daquela criança. E quando a gente entende o que esperar, a gente simplesmente acolhe, né? E não vai cobrar que ele entenda os benefícios daquela... Você precisa escovar os dentes. Em que ele possa ir frustrado, né? Porque ele ainda não tem aquela maturação neurológica para entender por qual motivo que ele precisa fazer aquilo ali. Então, às vezes, a gente cobra uma reação e, às vezes, a gente reprime um sentimento que está ali, coloca como errado, sentir raiva, né? Ele tem aquela explosão ali, a gente coloca como errado, né, Liana, também. Ou pega para o pessoal e se envolve ali. E o que é cansativo, claro que né? Mas se torna mais ainda. É verdade. Quando a gente não tem as orientações, às vezes a gente não sabe muito bem por onde conduzir, e é natural não saber, porque o ser mãe, apesar de muita gente falar que é instintivo, não é. É aprendizado, é crescimento junto com a criança. Então, eu sempre falo para as mães que acompanham, as que fazem mentoria, que estão em consultório, é realmente parar para aperfeiçoar alguns conhecimentos, porque são conhecimentos que também vão te aliviar. São conhecimentos, essas orientações aqui que a gente está falando, para que você vá mudando algumas mentalidades que hoje em dia te causam sofrimento. Mudando essa mentalidade, ganhando orientação de como saber como conduzir,
as coisas vão ficando mais leves. E tudo bem que hoje a gente tem sempre esse cuidado de não romantizar a maternidade, mas a gente, por outro lado, também tem que ter cuidado de não aterrorizar, de às vezes não colocar realmente nesses extremos. E essa busca pelo equilíbrio, apesar de ela ser às vezes utópica, a própria busca em si, ela é essa flexibilidade que é importante que aconteça quando a gente fala dessa maternidade, né? Então, a gente precisa ter muito esse cuidado de humanizar essa mãe, né? Não sei como é que é para você, Suzana, essa parte, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse lugar de uma mãe que tem muito mais esse olhar, que ela é uma mãe sendo vista como pessoa, né? Como ser humano que a gente precisa considerar fora desses papéis, né? Humanizar a mãe é indispensável, né? Inclusive para a saúde mental da mãe e de todos. Né? Quando eu falo da tentativa de participar, quando eu exemplifiquei, né, a vida dos meus filhos, não significa que a gente é uma família de comercial de margarina, que eles não se irritam nunca, tá, gente? Às vezes, o exemplo que eu dei, por exemplo, no carro, eles estão mais irritados, né? Às vezes eles estão com sono, às vezes eles também não tiveram um dia bom, né? E estão mais chateados, né? Sem querer tanta conversa. Às vezes eu também, né? Estou chateada com alguma demanda do trabalho, com a cabeça cheia, com enxaqueca. E aprender a comunicar isso, né, é fundamental para que a gente possa, né, acessar o que a gente sente, né? Trazendo de novo Rogers, né? A autenticidade que está ali no mesmo item da congruência. Eu preciso entender o que eu sinto, comunicar. Então, ele tem uma frase que é assim: quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. E aí, o que isso me traz para a maternidade? Justamente isso. Às vezes você está chateado com uma coisa e você vai descarregar nos filhos. Né? E eles não têm nada a ver com a sua chateação. Às vezes você está bravo com alguma coisa que aconteceu no trabalho, preocupado. Tiveram que pagar a conta, né? Eles tiveram que pagar a conta que não era deles, né? E aí, quando eu tenho esse acesso fácil aos meus sentimentos, é por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento. É por isso que eu sou uma defensora da psicoterapia, não só por ser, né, profissional, mas por fazer. E é tão importante a gente ter o nosso espaço, né? O nosso espaço onde a gente pode entrar em contato com o que a gente sente, onde a gente pode entender, né, como foi a nossa semana e o que mais mexeu, o que eu estou chateada, quais são os meus desejos, as minhas angústias, porque eles não precisam pagar esse preço. É, né? verdade. E por falar em preço, eu lembro até de uma conversa que às vezes a gente tem enquanto psicólogas, né, até na nossa área mesmo de carreira, a gente falando sobre preço, sobre valores, né? Eu lembro de eu dizer para a Suzana, às vezes algumas pessoas falam, não tem como eu entrar na psicoterapia ou fazer ou manter porque é muito caro. E esse caro, ele é muito sobre aquilo que você entende como caro, mas caro não no sentido do dinheiro, caro é o que é precioso para você. Porque quando a gente entende de uma saúde mental que está sendo cuidada, eu entendo, gente, que aí é aquela hora que talvez seja até impagável quando a gente tem uma saúde em dia. Às vezes eu faço até brincadeira, digo, para fazer as luzes é mais de não sei quantos reais. Então, assim, e às vezes eu não cuidar dessa minha saúde mental, não fica nem cabelo para cuidar, para poder fazer as luzes. Então, a gente tem que estar olhando, assim, perceber para onde a gente está colocando o nosso foco, onde a gente está colocando a nossa prioridade, porque essa é uma parte muito importante. Puxando aqui a sardinha para o nosso lado, ao mesmo tempo dizendo para vocês o quanto que é importante. Eu tenho o meu terapeuta, as meninas têm o dela, a gente, enquanto psicólogas, a gente entende que nós somos seres humanos, enquanto mãe, a gente entende a nossa imperfeição, às vezes até gera não sei como é que é para vocês, mas às vezes é aquela coisa de, quando meus filhos erram, aí, como vai ser visto? A filha da psicóloga, que fala sobre a educação dos filhos, que aí não pode errar. E aí, se eu não tomar cuidado, se eu não tiver o meu próprio filtro, aí eu vou querer construir uma perfeiçãozinha que eu vou ter que pagar o preço, ela vai ter que pagar o preço, nossa família vai ter que pagar o preço. Então, assim, ou a gente tem esse autoconhecimento que a Suzana falou, que é super importante, e a gente busca isso, ou o preço realmente vem, né? E assim, hoje, né, as pessoas estão numa busca muito desenfreada, né, por informação. Isso, claro, é muito da nossa sociedade, como ela está se mostrando, né? Com o boom das redes sociais, que Liana até pontuou anteriormente. Mas esse excesso de informação, eu acho necessária a informação, mas o excesso, tudo em excesso, né, gera, né, o patológico.
E aí as pessoas estão procurando maneiras de se conhecer em podcast, em livros, em recortes, né? Dos shorts que chamam, né? No Instagram ou do YouTube. E aquilo ali, elas vão também tentando identificar, às vezes, até patologias nos filhos, procurando culpados. Isso. Quando, na verdade, às vezes, o que falta é só todo mundo se enxergar como pessoa. Tá todo mundo aprendendo, a gente erra, né? E juntar os cacos, tentar fazer diferente, né? Verdade. Que é esse cuidado com a saúde mental. E aí, olha o que a gente estava falando, o cuidado que a gente tem que ter com a informação. Não sei se eu já trouxe aqui em outros podcasts, mas achei super pertinente trazer esse momento agora, que eu estava ministrando uma palestra, e uma pessoa, depois da palestra, chegou e falou assim, Daniele, aconteceu de a minha psicóloga, você estava falando lá sobre cama compartilhada, quarto compartilhada, aí a minha psicóloga me deu a informação que isso mexeu muito comigo. Eu disse, aí ela disse que meu filho está dormindo comigo, né? Ele dorme comigo no meu quarto e ela me disse que eu estava cometendo um crime. Aí eu olhei assim, eu disse, ela te disse que estava cometendo um crime? Será que ela não estava querendo... Aí eu tentando justificar, porque aquilo foi tão absurdo para mim, que eu disse, será que ela não estava falando, por exemplo, do ato sexual, de uma intimidade do casal dentro do... Não é intimidade sobre casal, é o fato do meu filho dormir comigo, eu estava cometendo um crime. E até... Então, essa pessoa se sentia, né? E eu acho que é super relevante a gente trazer esse tema aqui, enquanto psicólogas, né? Enquanto mães também. Como é que é, Eliana, por exemplo, a tua visão sobre a cama compartilhada? Então, né? Interessante. É um tema que, muitas vezes, é um tema que acaba gerando, né? Essa discussão por terem muitas visões, né? Sobre ele. Então, assim, no meu olhar, né? A cama compartilhada, ela não é algo para ser uma demanda, né? Então, não é algo que dentro da terapia, dentro de uma orientação parental, eu vá levar em consideração onde a criança está dormindo. Às vezes é para uma informação, mas não que vai influenciar, eu acho que vai influenciar ali no que está acontecendo. Então, eu acho que é muito subjetivo, é muito de cada família, é muito de como funciona para cada família, né? Se para uma família está tudo tranquilo, acontece e, né, para a família tá ok, pronto. Como para outra família, dormir em um quarto separado está ok. Então, assim, eu já recebi mães em que às vezes tem vergonha, né, de falar tanto que o filho ou ainda dorme no quarto, como que de pequeno já começou a dormir em quarto separado, exatamente por essa visão. Então, assim, não é isso que vai influenciar. Se fala muito de que a cama compartilhada gera um vínculo maior e gera um vínculo. Mas, assim, ele está no quarto dele, também vai gerar esse vínculo. Ele chorou, ele precisou ali de alguém, dessas necessidades, né, que a criança tem, que precisam ser atendidas. Tem alguém ali para ir, tem alguém ali para confortar, então vai acontecer também. Da mesma forma como... É a cama compartilhada, meu filho dorme comigo, mas durante o dia eu não tenho esse tempo de qualidade, né? Que a Suzana falou, eu não tenho esse tempo de me conectar. E aí, o vínculo, será que vai estar, né, acontecendo? E quem dorme? Fala muito também da cama compartilhada, que às vezes a criança não desenvolve essa autonomia. Então, o que vai desenvolver a autonomia é muito mais o que ele experiencia durante o dia, né? É muito mais do que a família possibilita para ele, que vai desenvolver essa autonomia. Então, assim, acaba que é muito da decisão do que está confortável para cada família. É daquilo que a gente falou, né? Como que está funcionando. E é sempre assim, o start, essa cama compartilhada, ela é algo tão dentro dessa flexibilidade que a gente tem que ter, desse olhar para a família, que ela é assim, ela é justamente como a Liana falou, tem momentos que ela é bem-vinda. Se de repente ela começou a incomodar um dos integrantes da família, é a hora de revisar. E tudo bem revisar, se ela continua sendo compartilhada ou não. Porque o interessante é que funcione para todos. Porque se todos estiverem bem, nós não temos nenhum risco de estar cometendo um crime, né? Então, são essas informações e orientações que eu acho super válido para a gente trazer aqui, porque muitas vezes é uma informação distorcida que traz um adoecimento. Imagine, né? Essa informação vindo de um profissional, o quanto que ela não pode impactar. Por isso, o cuidado de realmente você identificar bons profissionais, porque não é só sobre a carreira em si, é como cada um atua dentro dessa carreira, a visão de mundo, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí a gente, dentro desse tema do que seria essa maternidade idealizada, de todo esse contexto que a gente está falando, e desse cansaço, dessa sobrecarga, vem o nosso tema interessante, rede de apoio, né? Que a gente sempre ouve falar sobre a importância da rede de apoio. Eu queria até
que você trouxesse o seu olhar, Suzana, um pouco de como você enxerga isso da rede de apoio, em que momento ela é bem-vinda, em que momento ela pode não ser. Pronto, vamos lá. Rede de apoio, né? A gente não pode ignorar de maneira alguma a importância da rede de apoio para as mães, né? Eu também costumo defender muito, né, esse lado, porque a gente sabe que a falta desse cuidado, né, social, coletivo, ele acarreta diretamente, ele tem um impacto direto na saúde mental das mães, né? E eu sei que os tempos mudaram, né? Antigamente, as famílias, né, a maternidade, ela era mais compartilhada, né? As famílias eram maiores, as pessoas tinham 5, 6, 7. Minha mãe vem de 10 irmãos, né? Então, o mais velho cuidava do mais novo. Então, a mãe tinha ali também uma maternidade mais compartilhada. As pessoas se visitavam mais. Até porque hoje a correria é muito grande, né? As pessoas estão cada vez mais reclusas no seu núcleo, justamente por conta dessa correria, essa vida frenética que está todo mundo vivendo, como também os perigos, né? Hoje, com o acesso à informação, a gente tem muito mais... chega muito mais às informações de perigos e as pessoas ficam amedrontadas, né? Não confiam tanto em deixar. E eu acho saudável, é salutar que as pessoas tenham esse cuidado. Como eu disse, é necessária a informação, porque hoje as pessoas já têm um cuidado a mais que antigamente não sentiam, né? De deixar sem nem saber assim, como que era a conduta da pessoa e às vezes acarretava em situações muito mais graves, como o abuso, né, infantil. Mas isso traz, né, um ponto negativo, porque hoje as mães estão muito mais sozinhas. Então, assim, eu costumo dizer assim, mães, né, peçam ajuda, né? Só você sabe o que você precisa. O óbvio só é óbvio para você, né? Você precisa de comunicar o que você tá tendo necessidade, né? Familiares, tem uma mãe, né, que está com o bebê ou tem filhos pequenos e sabe que a mãe está ali sobrecarregada ou pode estar sobrecarregada. Se você tem esse tempo, tem um olhar cuidadoso, né? Ofereça ajuda, não espere que a pessoa peça, né? Porque às vezes a pessoa também não quer incomodar, se a pessoa acha que pode estar sendo inconveniente, está atrapalhando. Então, assim, a gente precisa ter, né, esse lugar de familiaridade. E lembrando, gente, rede de apoio não é só família, tá? Redes de apoio são vínculos construídos, né? Nem todo mundo tem uma família unida, ou nem todo mundo tem a capacidade de ter essa família por perto, por morar em outro estado, enfim, singularidades de cada um. E aí a gente constrói vínculos, podem ser amigos também, mas a gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Eu tenho aqui uma curiosidade, né, que eu gosto de falar sempre em consultório, sobre a estrutura, né, do cérebro. Desde a gestação, né, a estrutura do cérebro da mulher, ela sofre uma mudança. Tudo para se preparar para a chegada daquele bebê. A natureza é tão linda, né, que vai se tendo uma mudança estrutural, né? A percepção da mulher, as áreas da empatia, tudo isso vai se modificando e sendo trabalhado para receber esse bebê. E isso, depois que o bebê nasce, continua, né, essa mudança estrutural. Do pai, do homem, né, do companheiro, companheira da pessoa ali, também responsável pelaquela criança, isso acontece através do vínculo. Então, é mais um motivo, né, para os pais ou os companheiros e companheiras na relação se sentirem partes integrantes, né, dessa troca diária, né? Não é uma ajuda, né? Eu fico um pouco intrigada quando as pessoas dizem assim, meu marido me ajuda, graças a Deus meu marido me ajuda. Como eu já devo ter falado também essa frase, né? Mas não é uma ajuda, né? Dá uma sensação de que ali é só um apoio, é um favor, né? Não deixa de ser uma ajuda, mas é parte fundamental da relação. E só quem ganha são as crianças. É verdade. E isso é algo interessante da gente falar, porque o cuidado que a gente tem que ter, às vezes eu escuto mães relatando também de a minha rede de apoio hoje é minha mãe, mas a minha mãe tem interferido muito na forma como eu educo. A minha mãe tem feito mais do jeito que ela quer. E aí, rede de apoio, a gente está falando, dessa pessoa que dá espaço para essa mãe ser suficientemente boa, né? Na sua suficiência ali, no que ela é capaz, naquele momento do que ela consegue. Então, você vai ter a certeza, querendo ajudar essa mãe, que você está ajudando quando você está nesse lugar, não de tomar o lugar, mas de dar esse preparo, de apoio, de estar ali, de escuta, de acolhimento, de não julgamento. Eu sei que não é fácil,
nós nem fomos ensinados, nem somos preparados. Às vezes a gente está falando aqui de uma maternidade que foi pensada de uma forma, de repente ela se configurou em outra. Então, isso, e quando a gente fala da maternidade, não dá para ter esse olhar bem rígido, Fechado. né? Não, essa rigidez, ela não combina. Esse ideal a ser seguido, ele é de certo modo, um pouco perigoso, né? Eu queria que você me desse o seu olhar, Liana. O que você entende sobre essa rigidez, esse excesso, assim, de rotina, de cobrança? Como é que é isso para você? Dani, voltando aqui um pouquinho, né? Quando você fala aí em relação à rede de apoio e como que funciona a rede de apoio. Eu acho que assim, quando você fala essa parte de também... eu acho que respeitar ali a mãe, mas eu acho que é olhar para a mãe, você não olhar só para o filho, né? Sim. Uma rede de apoio que ela tá ali, mas que não é só para ajudar você com o seu filho, mas para ali olhar, lhe acolher também como mãe, né? Então, eu acho que assim funciona, assim acontece, porque a gente se sente vista. Como mãe, muitas vezes a gente quer que olhe para o nosso filho, é tudo que a gente quer, né? Ganha o nosso coração. Mas eu acho que olhar para a gente também, como uma mãe que está precisando também ser olhada, ser acolhida e ser respeitada, né? Eu estou aqui para somar, mas dentro da educação que você quer para o seu filho. Aí eu acho que isso vem muito a somar. Eu sou muito abençoada, né? Eu falo que eu sou muito abençoada porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que funciona dessa forma. Sim. Porque eles conseguem me olhar e respeitar muito a forma como eu quero educar como a você Marina, escolheu, né? Sem como eu escolhi, né? como eu escolhi, exatamente. Então, assim, respeitam muito a forma. E isso é muito importante porque a gente se sente mais segura, né? E acolhida, né? Agora, existe aí a campanha do Maio Furtacô, que é essa campanha nacional exatamente para sensibilização à saúde materna, que vem exatamente trazendo à luz esses sentimentos que vêm junto a maternidade, como olhar para essa mãe. Porque quando você olha para essa mãe com essa missão grandiosa, né? Quer ser mãe, com esse amor todo, mas que junto com ela vem sim um cansaço, vem sim uma mãe que precisa de ajuda, aí eu acho que tanto valida para a mãe, né? Ela se sente autorizada a sentir tudo isso e tá tudo bem, como as pessoas conseguem ver o que realmente é a maternidade e estar ali junto, né? Então, assim, interessante, Liana, porque aí quando você falou dessa mãe que às vezes precisa de colo, assim como um bebê precisa de colo, essa mãe tendo um colo, ela consegue ter um colo, inclusive, para esse bebê. Então, é uma forma como se fosse uma cadeia, né? Onde todos se ajudam. E isso, culturalmente, a gente precisa estar sempre com muito cuidado, com zelo na hora dessa fala, porque, de repente, nesses conteúdos que a gente falou, se tem uma mãe que deixa o filho dormir junto com ela, é uma mãe que está super protegendo e que está fazendo de um jeito que está criando dependência. Se é uma mãe que deixa no outro quarto, é uma mãe fria, que não tem amor por essa criança. Então, esse lugar que às vezes a gente coloca, e às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tô falando de você não, é de fulano de tal. Só que quando você ouve e você entende que o seu papel também é de mãe, não tem como isso não afetar, porque nós estamos falando de uma rede, sabe? De uma comunidade, de uma aldeia, onde todos têm que se ajudar. Por isso que eu trouxe até o conhecimento das meninas aqui para a gente trabalhar e trazer mais informações de valor imensurável, na minha opinião, para que a gente possa ir construindo essa mentalidade. Eu sei que é trabalho de formiguinha, uma ou outra família que a gente conseguir sensibilizar aqui, a gente cumpriu a nossa missão, né? Pelo menos essa é a mentalidade que eu tenho. A missão do Gerações é sempre levar um lar harmonioso para as famílias. Tem um grupo que eu acompanho mães, né, dentro de materiais que eu repasso, né, dentro de conteúdos desse podcast, resumos, que se você sentir que quer esse lugar de apoio, basta me deixar saber ou então entrar no link desse grupo que você vai conseguir sentir isso que nós estamos falando aqui, esse apoio, esse acolhimento, esse não julgamento, essa informação onde você é livre para usar conforme você decidiu educar. Que eu acho que é sobre isso, é sobre você construir uma família onde você realmente se sente o construtor, livre para deixar, onde todos têm espaço, seja a criança, que às vezes não é, né, tu não é nem gente, então é gente, é pessoa, então todo mundo tem o seu lugar, o seu espaçozinho nessa família. E eu gostaria de agradecer a presença da Liana e da Suzana, dizer que é sempre muito bom trazer essa troca aqui, compartilhar com vocês experiências. Sei que esse conteúdo
chegando no coração de algumas mães, vai aquecer, vai tranquilizar, chegando na mente de, ufa, ainda bem que eu não sou perfeita, ufa, ainda bem que eu só preciso ser boa, suficientemente boa ali, fazer o meu melhor, o que eu consigo. Esse melhor, ele tá sempre em atualização. Parte de momentos como esse, por exemplo, você está ganhando uma orientação, você está transformando algumas coisas dentro do seu possível, dentro daquilo que faz sentido para você. Então, quem quiser seguir a Liana, vou deixar aqui o link, o arroba do Instagram dela. A Suzana vai deixar o contato para quem quiser também, para vocês terem a certeza de que sós vocês não estão, tá? Um prazer, meninas. Agradeço demais a presença de vocês. Prazer é nosso, Dani. É muito, muito significativo todas as discussões aqui. Legal. Muito obrigada, Dani. Foi muito bom compartilhar e aprender, né? Uma troca que a gente sempre aprende. E poder falar dos nossos, né? Muito obrigada.